Muito bem, pessoal. Então, vamos para a análise de pH. Então, este equipamento, ele é o pHmetro, ele é adequado para a realização de análise de pH. Então, aqui no equipamento, a gente já tem a opção de fazer análise de pH e também conseguimos medir o milivolt, presente nessa solução. Por quê? Para medição de pH, nós também usamos soluções que possuem eletrólitos. Então, eu consigo um DDP, um diferencial, uma diferença de potencial. Então, eu consigo medir milivolts. Então, o equipamento consegue fazer essa medição também. Então, a análise de pH, ela nos mostra se uma substância é ácida, básica ou neutra. Lembrando que na escala de pH, nós temos abaixo de 7 substâncias que possuem pH ácido, ou seja, são ácidas. E acima de 7 substâncias que apresentam pH básico. Uma das coisas mais importantes na medição do pH é o eletrodo. Então, aqui eu tenho os dois eletrodos do equipamento, o eletrodo de referência e o eletrodo de indicador. Então, aqui dentro, especificamente nesse equipamento, eu tenho o eletrodo que dentro dele, ele é repleto de KCl, Então, tem uma solução de KCl que vai fazer a ponte salina no nosso equipamento, então vai permitir que através dessa membrana que existe no eletrodo, a gente tenha a medição, então, das partículas de H+, por exemplo, se aqui eu tenho uma substância ácida, das partículas de H+, que tem carga positiva, presentes em solução. Então, esta é a chave do equipamento, que é o meu eletrodo. Então, para a realização da análise do pH é bastante simples, Então, eu tenho uma solução, uma amostra, eu vou mergulhar os eletrodos nesta solução, eu posso mergulhar ou posso baixar o bracinho do equipamento até a solução, baixo o bracinho do equipamento e vou fazer a leitura. Então, eu posso observar que se o pH é baixo, é uma substância ácida, Então, eu tenho aqui a leitura facinho do pH da minha solução. Uma coisa importante que entre uma medição e outra, eu preciso lavar esses eletrodos com água destilada para evitar a contaminação. Então, eu vou pegar com um pipete de água, vou fazer a lavagem desse eletrodo, vou pegar um papelzinho, bem suavemente, vou secar o excesso desse material, dessa água, e aí posso fazer uma nova análise. Então, aqui, pessoal, outro exemplo, estou com uma outra amostra de uma outra solução, fiz a imersão dos eletrodos dentro da solução, e olha lá a leitura, o pHmetro estabilizando. Nesse caso, percebam que eu tenho 11,8, então eu tenho lá 11, ou seja, substância básica, então tem uma base aqui dentro, então aqui no caso eu estou trabalhando com hidróxido de sódio. Então, esse equipamento, ele executa também o que a gente chama de análise potenciométrica, ou seja, ele é um potenciômetro. Então, nós conseguimos também com ele, imagine que eu estou executando aqui uma titulação, verificar o ponto de viragem da titulação através da verificação do pH de viragem. Então, esse equipamento, ele é extremamente utilizado nos laboratórios de química, análises diversas, porque a análise potenciométrica, a análise de pH, é uma das análises mais utilizadas em laboratórios de química. Quando o equipamento não estiver sendo utilizado, ele estiver desligado, eu preciso cuidar muito bem desse eletrodo, pessoal, porque se eu perder esse eletrodo ou se ressecar a solução que eu tenho aqui dentro, o eletrodo para de funcionar adequadamente. Então, o eletrodo ele vai ficar imerso numa solução de KCl. Então, aqui dentro eu tenho uma solução de KCl, que é a mesma solução que faz a ponte salina do meu eletrodo.
então vai ficar imerso aqui para que evite, então, eu ter o ressecamento desse eletrodo e vir a perder esse eletrodo também.